Oi, bem-vindo ao Doxa Episteme. No episódio de hoje analisaremos o desenho Madagascar 2 e falaremos sobre religião e filosofia. Vamos falar um pouco sobre o eclipse. A palavra eclipse vem do grego ekleipon, que significa desaparecer. É um evento astronômico, quando um corpo celeste se sobrepõe a outro, da perspectiva de quem observa, é claro. Geralmente se fala em eclipses solares, quando a Lua é vista da Terra passando por cima do Sol, e eclipses lunares, quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra na Lua. Você sabia que no passado as pessoas ficavam assombradas com os eclipses? Achavam que era um mau presságio, um sinal de desgraça e catástrofe? Essa era uma das muitas crendices associadas aos astros antigamente. Vejamos alguns exemplos. Na antiga Mesopotâmia, os eclipses serviam como previsão da morte iminente de um rei poderoso. Além disso, a população acreditava que esses eventos antecipavam a vinda do deus Ramã, divindade da tormenta, que era responsável por trazer enchentes que afetariam a produção de alimentos. No Mahabharata, livro sagrado da Índia, o demônio Rayu acaba sendo decapitado pelo deus Vishnu, depois que o sol conta a ele que a entidade havia bebido uma porção para conquistar a imortalidade. Nervoso com um dedo duro, Rayu persegue o astro e o devora, mas a vingança é apenas temporária, até que o sol passe pela garganta do demônio e o seu pescoço decepado e volte a aparecer. De acordo com a mitologia nórdica, os vikings acreditavam que os eclipses eram provocados por um lobo celeste chamado Skoll, filho de Fenrir, e cujo nome poderia ser traduzido como repulsa. Ele engolia o sol, e quando essa criatura surgia e começava a sua refeição, a população tentava espantá-la, fazendo a maior quantidade possível de barulho, para que ele largasse o astro e fosse embora. Os maias, astecas, chineses, armênios, tártaros tinham também curiosas explicações sobrenaturais para explicar os eclipses. Mas agora, vamos ao desenho Madagascar. Os animais de Nova York, que se perderam na ilha de Madagascar, no filme de 2005, estão loucos para voltar ao zoológico. Por mais que tenham se divertido com os novos amigos, eles sabem, assim como Ulisses, que não há lugar como lar, mesmo que esse lar seja um zoológico. O grupo formado pelo leão Alex, a zebra Martin e a girafa hipocondríaca Melman e a hipopótamo fogosa Glória embarcam num avião reformado que será comandado por um grupo de pinguins em direção a Nova York. O avião improvisado, como já era de se esperar, cai no meio da savana africana. Todos os animais ficam maravilhados em voltar ao seu lugar de origem, mas como são bichos da cidade, sentem uma certa dificuldade em se adaptar à vida natural. Todos recebem grandes surpresas. A girafa se torna curandeira, a hipopótamo desperta a atenção do hipopótamo mais forte e sexy do grupo, a zebra, que acreditava estar só no mundo, descobre que existe 1 bilhão de zebras iguais a ela, mas a maior surpresa está reservada para Alex, que reencontra os seus pais. O pai é o rei do bando, bastante invejado por Macunga, que arma um plano para tirá-lo do comando, envolvendo Alex, que não tem a melhor habilidade em ser leão, mas é capaz de dançar e posar para fotos. Contando com a ajuda de um grupo de macacos, os pinguins tentam consertar o avião. Para conseguir peças, armam um plano para enganar humanos que participam de um passeio pela África e roubar seus jipes. Porém, aquela mesma velhinha que bateu em Alex no metrô no primeiro filme está no passeio e não deixará barato ser enganado por nenhum animal. Finalmente chegamos ao ponto que me interessa. Depois que a velhinha e seu grupo perdem o jipe, são obrigados a procurar uma forma para sobreviver até a chegada do resgate. A velhinha rapidamente se tornou o líder do grupo e eles fazem um acampamento. E para aumentar a comodidade do grupo, resolvem represar a água, o que evidentemente causa um grande problema para os animais que estão mais abaixo. A não chegada da água leva a todos a sofrerem fortemente sede. O desespero toma conta de todos os animais que temem morrer de sede. O rei Julian logo percebe uma grande oportunidade para apresentar a esses pobres coitados a solução para os seus problemas, a invenção de uma religião. O rei Julian diz a todos que sabe o porquê da água não está chegando até eles. Ele diz que o deus vulcão exige um sacrifício para que eles novamente tenham acesso à água. A girafa, que acredita estar doente e, o que é pior, sofre dolorosamente por não ser correspondida sentimentalmente pela hipopótamo, resolve se oferecer em sacrifício. Acredito que essa passagem bastante clara e direta nos oferece uma explicação sobre a origem da mitologia e também das religiões. Ou seja, quando temos um problema que escapa à nossa compreensão, somos rapidamente seduzidos a acreditar que a solução pode ser sobrenatural. Assim se dá o nascimento da mitologia. A mitologia tenta explicar aquilo que nós não compreendemos a respeito do mundo através do sobrenatural. Nos primórdios da humanidade, não tínhamos muito conhecimento. E na ausência do saber, entra em cena a crença. Crer é acreditar em algo que não podemos provar. Quando você pode provar aquilo que você diz, deixa de ser crença e passa a ser
certeza, ou seja, fato. Logo, a filosofia surge como alternativa de resposta às questões humanas, sem o apelo ao sobrenatural. Dito de forma mais simples, a filosofia nasce em direta oposição à mitologia e ao sobrenatural. A maioria dos historiadores concordam em dizer que a filosofia nasceu na Grécia, por volta do século VI a.C. Isso é chamado de o milagre grego, mas não aconteceu nenhum milagre. Esse tal súbito e espantoso nascimento se deu por uma série de fatos materiais que culminaram no processo gestado ao longo dos tempos, com a invenção da escrita, da moeda, da lei e principalmente com o surgimento da democracia. Alguém poderia se perguntar, o que havia antes em outro lugar, antes do século VI, em outras civilizações, além da civilização grega? Por que esse súbito aparecimento? Pode-se com certeza discutir a respeito longamente, contudo acredito ser possível apresentar duas respostas simples a essas perguntas. Em todas as civilizações que conhecemos, sem contar a antiguidade grega, e antes dela, as religiões ocupavam o lugar da ciência. Elas detinham o monopólio das respostas para as perguntas sobre o funcionamento do mundo. A religião era a única forma de alento aos corações angustiados diante das dores e sofrimentos provenientes do sentimento de mortalidade e de finitude. A prova para isso é a enorme diversidade de cultos, dos quais em determinada medida conservamos marcas até hoje. Foi no consolo e na proteção dos deuses, e não na existência da própria razão, que por muitos séculos os homens, sem dúvida, buscaram respostas confortáveis às suas dificuldades. As mitologias e as religiões foram absolutas em todas as culturas e em todos os tempos, até os gregos apresentarem uma alternativa. Os outros povos deram ao mundo muitas religiões. Os gregos nos deram a filosofia e a ciência. Um dia um homem se levantou e propôs uma forma diferente de buscar respostas aos nossos dilemas. Não encontraremos respostas para o mundo fora do mundo. Seu nome foi Tales de Mileto. Mas para falar sobre ele precisaremos de mais um vídeo. Por enquanto, basta dizer que graças a ele e outros que ficaram conhecidos como os pré-socráticos, a Grécia nos apresentou uma forma racional e emancipada de todas as crenças religiosas para encontrar respostas concretas para o mundo, no próprio mundo, para a natureza, na própria natureza. A democracia foi fundamental para o surgimento da filosofia. Mas afinal, o que é a filosofia? A definição etimológica é: o filósofo é aquele que se considera um amador do conhecimento. A palavra philo em grego significa amor, mas amor de amizade, respeito e carinho. A palavra sofia significa conhecimento, ou seja, o filósofo é aquele que ama o saber. Certo, mas como já foi dito anteriormente, a filosofia não nasce do nada. Ela é filha da cidade, da polis grega. Ela é herdeira da democrática organização política da cidade. Com o fortalecimento dos valores democráticos, a liberdade e a autonomia de pensamento se consolidaram. Tudo começou na praça pública, na ágora, nas assembleias. Os cidadãos gregos habituavam-se a discutir, deliberar e argumentar permanentemente em público. Essa tradição republicana foi com certeza o que proporcionou o aparecimento de um pensamento livre, emancipado das imposições associadas aos diferentes cultos religiosos. Logo, se eu mesmo posso me representar publicamente através de argumento, eu sou livre do jugo da autoridade do rei, do sacerdote e livre dos impostos como sagrados. Dito de outra forma, a ideia que inspira os gregos é a de não ser mais necessário recorrer aos deuses para entender o mundo. Portanto, na Grécia, entre o século XVIII e século V a.C., empreendeu-se a busca pela construção de uma sociedade justa, de um pensamento racional, livre de preconceitos. Desta procura originam-se, de um lado, a democracia e do outro lado, a filosofia. A democracia grega, principalmente a de Atenas, era resultado de lutas sucessivas, primeiro entre os ricos comerciantes sem acesso ao poder e a aristocracia hereditária que o monopolizava. Em seguida, entre as duas camadas que já compartilham o poder e as classes pobres. A democracia representa um frágil e tenso equilíbrio entre as várias camadas sociais, e apesar das divergências que os separam, adquire todos um direito à participação política. A sociedade grega, ao contrário das outras civilizações de seu tempo, desconhece castas sacerdotais que tinham o monopólio dos livros sagrados e da verdade revelada. Tampouco a escrita é segredo de governantes e escribas. Ao contrário, os atenienses se orgulham do seu caráter distinto em relação aos outros povos. Ao contrário dos bárbaros inimigos antigos, os atenienses não se submetiam ao mando do rei, defendiam a consciência de viver em sociedade, tinham amor pela cidadania. O ateniense é um cidadão que participa da vida pública da sociedade. O destino da polis é responsabilidade de todos os cidadãos, acima dos quais não há nada a não ser a lei. E a lei foi elaborada por eles mesmos. Os gregos tinham orgulho de dizer que não tinham outro senhor a não ser a lei. A ideia de que a soberania é da lei e não dos deuses ou de algum rei constitui o fundamento da democracia grega. Somente a lei está acima dos indivíduos. E é nesse ambiente que irá se desenvolver a filosofia, um modo de pensar que busca uma lei universal acima de todas as coisas, que as explique sem recorrer às forças místicas, sobrenaturais ou divinas.
Se você curte filosofia, assine o canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!